Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando e te prosperando. Muito bom, gente, seja bem-vindo nessa live, nossa live das 18 horas e 30 minutos. 18 horas e 30 minutos. Muito bem, vamos meditar num trecho da Palavra de Deus hoje. E eu quero falar sobre 3 coisas muito simples, mas que você tem que estar muito atento na vida. Se você quer prosperar nessa vida, olha esses 3 conselhos bíblicos aqui. Você não pode ser isso. É interessante que Salmos, capítulo 1, diz assim, bem-aventurado, próspero, né? A pessoa que não ouve o conselho dos ímpios. Então a Bíblia diz o que você não deve fazer, mas logo a seguir o que você deve fazer. Então ele diz que a gente tem que meditar na palavra de Deus. Mas essas 3 coisas que você não deve de fazer, se você quer prosperar. Primeiro, você não pode ser um avalista, fiador. Por que Deus diz que você não pode ser? Se você conhece uma pessoa, é seu amigo, porque a Bíblia diz que você não pode fazer dívidas, não deve fazer dívidas. A Bíblia ensina que aquele que faz dívida, ele é escravo do que empresta. Então, Provérbios 6:1 diz assim, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, como um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, estás prisioneiro do que você falou. É interessante que a gente precisa compreender uma coisa aqui, Quando a palavra de Deus diz não, é não. Se você quer saber o que Deus gosta, está na palavra. Quer saber o que Jesus não gosta, o que Deus não gosta, está na palavra. Se quer ser um vencedor, comece a obedecer a palavra de Deus. Quando Deus diz não na palavra, é não. Não pode ser. Né? As furadas da sua vida, porque muitas vezes você não andou na luz da palavra, na obediência da palavra de Deus. E a gente tem que entender, Deus fala não, é não. E para a gente acertar na vida, ter mais decisões assertivas, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa decidir pela palavra de Deus. Se você avalizar para alguém, for fiador de alguém, você se torna escravo 2 vezes. Primeiro, que é uma dívida que não é sua. E que você pode perder, através dessa dívida, um capital. Não é você que está administrando, você está só avalizando uma dívida. E por isso que Deus tenta proteger a gente. Muita gente entrou em ruína financeira, em desgraça financeira, sujou o nome, por causa de avalismo. Então, seja obediente à palavra de Deus. Quando Deus fala não, é não mesmo. É o não de Deus. Deus precisa tratar muitas vezes com a gente dizendo não. Assim como um pai diz não para os filhos e tem que dizer, a gente tem também que aprender a lidar com as frustrações. Não é tudo que a gente quer que Deus vai autorizar. Em modus operandi de vida, Deus não vai autorizar. Então Deus tenta proteger a gente quando ele está falando não. Segunda coisa que você não deve de ser é preguiçoso. Preguiçoso, olha o que diz Provérbios 6:6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então tem que olhar, refletir nos caminhos dela. Daí ele começa a descrever, ela não tem nenhum chefe, nenhum supervisor, nenhum governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. A formiga, ela trabalha e ela é sábia, a Bíblia diz. Porque ela ajunta para um tempo que ela não vai ter como trabalhar. No inverno, aqui estava falando de lugares com neve, frio, as árvores sem folhas, que é o alimento das formigas. Então, ela
ela é aquela que armazena. Então, a pessoa que é preguiçosa, ela perde essa capacidade de sabedoria, né? Armazenar as suas provisões é muito importante. Às vezes, quando eu olho para as pessoas, eu vejo que talvez esse não seja o maior defeito das pessoas, ser empreendedoras ou trabalhadoras, né? A grande maioria trabalha muito. O maior problema das pessoas é ser gestora, ou seja, administrar os bens que ganham. Mas algumas pessoas dizem, pastor, como que eu vou administrar? Eu ganho um salário. Pois é, esse precisa mais de administração ainda. E ainda vamos pela palavra de Deus. Se você não for fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Nunca pensa na sua mente, isso é um engano. Você pensar, então, uma coisa que precisa ser desbloqueada na sua mente. Se você pensar que você vai ganhar mais dinheiro, vai ser a solução da sua vida. Não. O que você precisa é arrumar a administração da sua vida. A gestão, né, dos seus recursos. É isso aí que você precisa ajustar. Por quê? Porque quando vier mais, se tiver ajustado, vai ser bênção. Se vier mais e não tiver ajustado, o seu problema vai ser maior. Suas dívidas vão ser maiores, seus gastos vão ser maiores. Então, ter uma gestão boa, a formiga faz essa gestão. Ela trabalha para ela no verão e também trabalha para ela para o inverno. Quando ela não vai conseguir trabalhar, ela tem sempre um acumulado. É aquela que tem um fundo de reserva, né? Ela guardou. Hoje é um palavreado muito comum no mundo dos negócios, né? Uma poupança, um fundo de reserva. E a gente tem que ser assim. Então, quando você é um trabalhador e com sabedoria, você vai fazer uma boa gestão daquilo que você ganha. Tem que saber guardar. Se um cristão não souber guardar, ele vai ter problema lá na frente. Pode acontecer alguma coisa que a gente precise de um fundo de emergência, de dinheiro rápido, e a gente precisa ter isso, precisa ter guardado esses valores. Outra coisa que você não pode ser, é ser perverso. Então, não pode ser avalista, fiador, não pode ser preguiçoso e não deve ser perverso. Olha o que diz em Provérbios 6, capítulo 12. Capítulo 6, versículo 12, perdão. O perverso não tem caráter. Bom, só aí já é uma sinalização horrível, né? Ele anda de um lado para o outro, aí são sinalizações de uma pessoa que não tem caráter. Ó. Ele anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planejar sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ela. E de um golpe será destruído irremediavelmente. Bom, primeira coisa que esse texto está dizendo é que a pessoa perversa ela não tem caráter. O que é o caráter? Caráter são as coisas que você vai construindo no seu consciente e no inconsciente da vida, né? Personalidade você nasce com ela, você tem aquele tipo de personalidade. Por exemplo, se você olhar numa família que você nasceu entre você e seus irmãos, nenhum tem personalidade igual, cada um tem uma personalidade diferente. Mas caráter é uma coisa que você vai adquirindo durante a vida. Você vai sendo moldado durante a vida, né? E aí depende do ambiente que você vive, convive, você vai fortalecendo o seu caráter, né? Muitas pessoas, elas vão aprendendo a mentir, enganar, vão trazendo para dentro do seu coração essas coisas. Jesus diz que existem pessoas boas e pessoas más, pessoas boas e pessoas perversas. Capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, Jesus disse que o homem bom, do seu coração onde está o seu tesouro, tira coisas boas. A pessoa má, do seu coração onde está o seu tesouro, tira coisas más. Então o coração é exatamente o lugar onde vai formar o seu caráter.
a sua alma, onde vai construir a estrutura para a sua vida. E aí, como cada um construiu, e a gente sabe, quando a gente precisa, uma coisa que foi construída errada, a gente tem que arrumar na caminhada. Quando a gente conhece a Cristo Jesus, Paulo instrui na Bíblia, e as cartas apostólicas, que são as doutrinas para nós, eles dizem que a gente tem que mudar o comportamento de caráter. Ele diz assim, aquele que mentia, não mente mais. Muda essa posição. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Quer dizer, os erros do caráter eles precisam ser lavados pela palavra de Deus. Precisam ser... tirar aquele molde errado e colocar um molde novo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 2, ele diz, irmãos, não se amoldem mais, não criem a forma, o modelo do mundo. Agora, renovem a vossa mente para que vocês possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não prospera porque não tem caráter. Não tem caráter. Muitos cristãos pensam assim, não, a minha vida com Deus é uma coisa, meus negócios são outro. Não existe isso. Não existe vida secular e vida espiritual. Você manifesta o espiritual dentro da vida secular. Você manifesta o fruto do espírito, você manifesta os frutos do seu caráter, da sua alma, onde você vive, onde você convive. Então, você precisa, muita gente... às vezes não prospera, não é porque Deus não quer, é porque não foi tratada naquela área. E a Bíblia diz que a pessoa que não tem caráter, ela fica tentando explicar muitas coisas, né? O texto diz assim que faz muitos sinais para tentar convencer os outros da sua perversidade, na verdade. A pessoa que vem se explicando muito, fazendo muito sinal, muitos gestos, né? A Bíblia fala aqui, né? A gente tem que cuidar. A pessoa que tem sinceridade no coração, você consegue ver ela. Você consegue olhar para dentro dela, olhar nos olhos dela e ver como ela é. Esse texto aqui diz que a pessoa que não tem caráter, ela pisca, faz sinais com as mãos, ela tenta dar uma forma para ninguém poder olhar para dentro da pessoa. E no relacionamento você tem que conhecer as pessoas como elas são por dentro. Jesus diz isso, né? A Bíblia diz que Jesus conhecia as pessoas antes delas falarem. Jesus lhes respondia aquilo que estava no seu coração antes de falarem. Aí você pode dizer assim, não, mas Jesus era filho de Deus. Concordo com você também. E você, de quem que é filho? Então você tem que olhar na relação com pessoas que não têm caráter, que são perversas, elas vão te dar um golpe na área, e é interessante que eles vão te buscar exatamente na área financeira. Nós fizemos mentoria para muita gente, empresas grandes, pessoas, e eu sempre alerto as pessoas nessa área. Você precisa cuidar, porque tudo que você pode ter construído na vida, você pode perder com uma pessoa perversa que chega perto de você. Aquele que é perverso, ele quer o que você tem. Por quê? Porque aquela pessoa que é perversa, ela tem no próprio coração o propósito de enganar. O que ele fala é diferente do que está no seu coração. As atitudes dele é diferente. Ele tem um propósito de te enganar, ele vai montar um esquema para te enganar. Você não precisa se manifestar aí nos comentários nem nada, mas quantos de vocês às vezes já foram enganados em áreas da vida, e principalmente na área financeira? De uma pessoa que chegou perto de você, contou uma história, se explicou muito, e depois te deu o calote. Então, toda pessoa que ela tem caráter, quando você olha nos olhos dela, você consegue entender como ela é. E quando ela fala, ela não precisa de muita explicação. A verdade não precisa de explicação. Você não precisa explicar a verdade.
A verdade por si só, ela é uma verdade. A pessoa que é perversa, ela planeja o mal. É um mal, não é um mal que acontece de uma furada no caminho, coisa assim, não. É planejado, é coisa bem planejada. A pessoa vai tentar planejar esse mal. Então, você tem que cuidar para não ser perverso, não ter coisas erradas no caráter. Se tiver, tem que pedir para Deus limpar, para sair disso, né? Para sair disso. E última coisa, a pessoa sem caráter, pessoa perversa, é aquele que semeia a discórdia. Ele chega perto de você, ele sempre está falando de alguém. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Quando esse Satanás vier, você já fala para ele, já sei de onde é que você veio, Satanás. É interessante que a pessoa que é maldosa, que é perversa, ela sempre está falando de alguém. Ela sempre procura alguém para lançar uma semente errada. E às vezes você vai perder boas amizades, perder coisas valiosas, porque pessoas perversas perto de você querem destruir sua alma, seu coração. É mais ou menos assim, ó, você vai num lugar e aí uma pessoa é abençoada e alguém chega do teu lado e diz assim, ó, puxa, olha, aquela pessoa é abençoada, mas eu não sei não. Só esse não sei não, você já vê que essa pessoa está semendo uma semente. Se você deixar desenvolver essa semente, depois de um tempo, em vez daquela pessoa abençoada te inspirar, você vai ter ódio dela, você vai ter raiva dela, você vai ter ciúmes dela, um monte de coisa, inveja dela. Porque a pessoa perversa, ela tem uma capacidade de semear discórdia. Quantas famílias são destruídas, não prosperam? E quando eu falo prosperar, não é só na área financeira, eu estou falando na área moral, na área espiritual, em todos os sentidos. Porque teve uma pessoa dentro daquela família que entrou com perversidade, começou a semear discórdia, de repente uma pessoa só consegue trazer um problema grande, às vezes dentro de uma família, às vezes dentro de uma empresa, às vezes dentro de uma igreja. Uma pessoa com perversidade, ela destrói um lugar. Então a gente tem que ver essas pessoas e sinalizar essas pessoas para que a gente corte elas do relacionamento da gente, para que elas não tragam isso para dentro, a discórdia para dentro dos nossos relacionamentos. Quando uma pessoa chega perto de mim e já começa a falar de alguém, eu tenho assim um sério problema de abrir minha boca para mais alguma coisa para aquela pessoa. Eu às vezes até escuto, mas não ouço o que ele está falando. Por quê? Quantas pessoas às vezes vêm para mim e falam assim, pastor, você viu aquele pastor lá, como que está prosperando? Quando a pessoa já começa a falar assim, já tem um problema. Por que ela tem... Qual é o problema de o outro prosperar? A prosperidade de alguém tem que trazer inspiração para a gente. Não nosso coração ser perverso de maneira que a gente tenha ciúme, inveja, palavra errada sobre isso, não. Eu particularmente, quando alguém ou algum amigo meu prospera nos seus caminhos, poxa, é uma alegria para mim. E eu não uso aquela amizade, aquela pessoa, para semear uma discórdia no coração de outros. Eu uso aquilo como fonte de inspiração. Quem sempre me vê pregar sabe. Quantas vezes eu cito o nome das pessoas, mas como inspiração. Não aquela pessoa, você viu que bênção, prosperou, foi abençoada por Deus, ela se torna uma inspiração para o nosso coração. Agora, o perverso, ele traz exatamente o contrário. Ele semeia a discórdia. De repente, por causa de uma amizade perversa, às vezes um casamento é destruído, você perde a prosperidade do casamento. Às vezes uma relação de amigos é perdida.
Às vezes uma relação no ministério é perdida. Às vezes por causa de discórdia, um sonho financeiro é desfeito. Tudo isso está dentro da perversidade. Então a gente tem que cuidar, primeiro lugar, para não ser perverso. Segundo lugar, cortar as pessoas perversas do nosso meio. Chegou, cala a boca, não fala mais. Com aquela pessoa você não colhe nada dela e também não dá nada para ela. Por quê? Porque tudo que você dá, ela tem perversidade, ela vai adulterar aquilo que você disse. Ela vai falar o contrário, ela vai usar o seu nome para trazer discórdia, vai usar o que você falou. Você pode ter falado, dado coisas boas para essa pessoa, mas ela vai trazer discórdia. Amém? Então, se você quer prosperar, não seja fiador, não seja avalista de ninguém, não seja preguiçoso e não seja perverso. São conselhos que Deus dá. Então, saia de perto. Se você não é, saia de perto de pessoas assim. Porque pessoas que são preguiçosas, pessoas que são perversas, elas não trazem inspiração para o nosso coração. Nem devem nos inspirar em nada. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos profetizar os Salmos 91, nós estamos nessa jornada, né? Profetizando os Salmos 91, se você entrou hoje na live aí, né? No começo do mês eu vou falar um assunto muito importante, começo de novembro, eu vou começar um assunto muito importante aqui nas lives, tá bom? Mas vamos lá, você que entrou no nosso canal e hoje, ontem, esses dias, nós estamos numa jornada profetizando os Salmos 91 e profetizando que o Senhor dos Salmos 91 também te abençoe. Então vamos lá? Você quer entrar junto conosco nessa jornada? É todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui às 18 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui pregando uma palavra, declarando uma palavra e orando por você também. Vamos lá profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, as bênçãos desses salmos? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Pode dizer ao Senhor, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, do Senhor o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Que a bênção de Deus, desses salmos, e o Senhor desses salmos, seja sobre você, sobre a sua vida, te abençoando, cobrindo você, a sua casa, a sua família, te trazendo livramentos e te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, já pode colocar seu pedido de oração aí no comentário. Coloca o seu pedido de oração aí no comentário. E nós já vamos orar, tá bom? Já vamos orar agora. Tantas pessoas estão pedindo oração aqui. Então vamos orar ao Senhor.
concorde junto comigo, ajunte o seu coração comigo em fé e nós vamos orar agora. Pai querido, eu quero orar e profetizar e abençoar essa família que me ouve. Quero abençoar essa casa que me ouve, esse lar. Não só o pai ou a mãe, mas toda a extensão da família. Meu Deus, que uma bênção especial esteja caindo sobre essa casa. Abrindo as portas, meu Deus. Começando um tempo novo, um tempo de salvação. Nós concordamos, meu Deus, com a salvação sobre essa casa que me ouve. Os filhos, meu Deus, aqueles que estão atados em vícios, em drogas, em pecados, que em nome do Senhor Jesus, eles possam sair disso. Ser abençoados, meu Deus, que essa família seja abençoada. Eu oro por aqueles que estão presos em drogas, em pecados, em vícios, em nome do Senhor Jesus. Agora, em nome do Senhor Jesus, seja quebrado esse poder maligno. Meu Deus, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, para desfazer os casamentos, desfazer os relacionamentos, trazer intriga, todo espírito de inveja, de bruxaria, de feitiçaria, nós quebramos agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todos esses sinais de que tem demônios operando no meio de gritarias, xingamento, falta de respeito, nós quebramos esse poder satânico agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua casa, abençoo o seu casamento, abençoo a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro por aquelas pessoas que estão com opressão, depressão, estão com medo, com angústia no seu coração, tristeza. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, seja curado, seja tocado pelo poder de Deus, que esse poder maligno da depressão, da angústia, do medo, seja quebrado agora. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está desalinhado com o Senhor, que se sente longe de Deus, que não consegue ter um alinhamento com o propósito divino. Meu Deus, dê uma experiência a essa pessoa. Dá um sonho, uma revelação, uma palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por cada pessoa doente, aqueles que estão com dores na cabeça, dores no ouvido, dor na garganta. Meu Deus, estão com qualquer processo infeccioso no corpo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com câncer, seja quebrado esse mal. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que precisa de um milagre no estômago, nos intestinos, no pulmão, no coração, nas artérias, no rim, no fígado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro esse homem que está com problema na próstata, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo agora. Em nome de Jesus, tira essas dores, reumatismo, artrite, artrose, em nome do Senhor Jesus. Essa dor que está nas pernas, seja curado agora. Que o milagre de Deus esteja caindo sobre a sua vida, te curando, do alto da cabeça aos pés agora, que uma unção de cura esteja caindo sobre a sua vida, e toda dor sai agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está enferma no hospital, por cada pessoa que os teus filhos estão orando, nós declaramos o milagre de Deus agora. Meu Deus, eu oro por uma vida financeira abençoada, por um destravar financeiro na vida dos teus filhos, pela abertura, a porta de emprego se abrindo, meu Deus, o pão sobre a mesa que não falte. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora uma unção de destravamento financeiro na vida dos teus filhos, aqueles que precisam vender, aqueles que precisam comprar uma casa própria, em nome do Senhor Jesus, aqueles que precisam sair de dívidas, meu Deus, de escravidão, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoá-los e declarar uma unção nova, um tempo novo sobre as suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E você vai dizer junto comigo: eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estava orando aqui, me veio uma palavra de conhecimento sobre pessoas que
de alguma forma alguém fez um mal para você através de um feitiço, de uma bruxaria. Muitas pessoas pensam que isso é uma bobagem, não. Mas eu vi o Espírito de Deus quebrando. Então, você que sempre teve muita gente que tem inveja de você, hoje foi quebrado esse laço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas eu também vi um milagre de Deus fazendo na coluna de uma pessoa. Você tem muita dor na região dos ombros, na sua coluna, na mesma região dos ombros. Eu vi um poder de Deus chegando e destruindo esse mal. Era uma infecção, o poder de Deus destruindo. Então, se você tem esse problema na coluna, exatamente na direção dos ombros, entre os ombros, Deus está te curando agora. Essa dor, essa infecção está acabando agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai contar como testemunho isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente querida, povo abençoado do Senhor, olha aí como o tempo voa. Tá com vocês sempre é um privilégio, né? Amanhã 5h30 da manhã, 5h30 da manhã nós temos a nossa oração do Pai Nosso. É só 8 minutinhos, 7 minutinhos. Então, te convido para você ouvir essa oração, ouvir a palavra que a gente prega lá. E se você não puder acordar às 5h30, pode ser um pouco mais tarde, mas ouça a oração e ora junto, né? São 5 minutinhos só e o seu dia começa mais abençoado, tá bom? Não esquece de compartilhar essa live, curte essa live, também é importante. Um grande beijo no coração, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.